Tradutor. Otaquim. O grupo concluiu o 82º andar e encontrou a entrada para o 83º andar em um dos vulcões. O tempo que eles consumiram apenas para concluir este único andar foi de 4 dias. Foi uma batalha exaustiva para o resto da equipe, pois os inimigos que eles lutaram eram Rank B e, felizmente, os movimentos dos golems eram previsíveis para que eles pudessem lutar contra 2 ou mais golems de Rank A ao mesmo tempo. Ainda assim, era cansativo, pois os golems que guardavam a entrada do 83º andar eram de Rank S. No 83º andar, o cenário ainda era o mesmo. Havia vulcões ativos em todo o andar, mas a temperatura era definitivamente mais alta do que no 82º andar. Além disso, os golems aqui eram muito mais poderosos e seus movimentos eram complicados. Um único golem de rank B do 83º andar poderia facilmente destruir 5 golems de rank B do 82º andar. Mesmo assim, o grupo de Souta ainda conseguiu. As melhorias em sua habilidade e nível de poder foram enormes neste curto período de tempo. Alice, Franklin e Doranjan estavam perto de dominar seus parasitas. Souta não se importava com quanto tempo eles poderiam concluir este labirinto. Ele sabia que o grupo deles era o único tentando concluir isso, então ele não estava preocupado com os outros pegando o legado do Deus antes dele. Se este labirinto vivo fosse descoberto em Imperium, então aqueles no rank herói se moveriam para limpar este labirinto em apenas uma semana. Uma semana? Isso é o quão poderoso aqueles no rank herói que estava perto da divindade são. O grupo de Souta já demorou mais de um mês e ainda nem concluíram esse labirinto. O grupo mudou para o próximo andar em seu próprio ritmo. 15 dias se passaram em um piscar de olhos e o grupo chegou ao 85º andar. Neste andar, eles finalmente enfrentaram uma parede. Uma parede que os obrigou a usar seus trunfos. O 85º andar era um deserto enorme. A temperatura não era nada comparada com o 82º e 83º andares, mas os monstros eram totalmente diferentes. Os monstros neste andar podem usar habilidades e isso aumenta a dificuldade para outro nível. Havia um curandeiro, um tanque, um atirador e um depois. Além disso, a coordenação e o tempo dos monstros eram simplesmente surpreendentes. Parece que eles estavam lutando contra aventureiros habilidosos. O grupo nem sobreviveria a este nível deste andar se não fosse por seus parasitas. Yuko e Doranjan foram forçados a usar sua versão A Liberação do Orbe de Monstro, que os permitiu lutar contra dezenas de rank ao mesmo tempo. O estado de liberação de Yuko foi diferente de Souta. Seu corpo cresceu em 5 metros de altura e seu pelo se transformou em chamas vermelhas dançantes. Sua pele se transformou em uma rocha derretida que poderia queimar qualquer criatura. O orbe do monstro no centro de sua testa estava lançando uma tatuagem preta que se espalhou por seu corpo como um vaso sanguíneo. A temperatura de seu pelo em chamas quase atingiu 500 graus Celsius. Mesmo se ela não fizesse nada, as pessoas normais iriam derreter simplesmente por se aproximarem dela. Este foi o estado de liberação do urso vermelho ardente. O estado de liberação de Doranjan foi diferente. Sua linhagem de dragão era de um dos dragões mais comuns em Imperium, um dragão verde. Em seu estado de liberação, ele se tornou um dragão gigante de 20 metros de altura. Suas escamas se transformaram em uma armadura de aparência dura e pontas afiadas cresceram em suas costas. A abertura de suas escamas emitia uma luz verde que se transformou em névoa ao redor dele. Ele era apenas um pequeno dragão com um tamanho de 3 metros, mas quando estava em seu estado de liberação, seu tamanho cresceu para 20 metros. Os dois usaram seu estado de liberação para dizimar tantos monstros quanto puderam no 85º andar. As poções que Isabela fazia estavam sendo consumidas em alta velocidade. Sem as poções dela, o grupo não duraria nem mesmo ao ataque de monstros poderosos e bem coordenados. Demorou uma semana e meia antes de concluírem este andar. E eles são melhores do que eu esperava, Franklin riu enquanto limpava o sangue no canto da boca. Nós mal conseguimos concluir este andar e eu esperava que o próximo andar fosse mais difícil do que este, então o que devemos fazer, meu senhor? Ele olhou para Souta. Bem, para aqui por enquanto, disse Souta enquanto se sentava. Ele então voltou seus olhos para Isabela, Yuko e Doranjan. Isabela era a mais fraca entre eles,
então sua resistência não era tão alta quanto a deles. Ela estava exausta, embora o monstro que ela lutou fosse apenas um Rank B. Yuko e Doranjan foram as que mais contribuíram para concluir este andar. Foi tudo graças à liberação do orbe de monstro que a dificuldade deste andar diminuiu. Sua decisão de deixar Enchia nos andares superiores estava certa. Até mesmo Isabela, que era uma Rank B, estava tendo dificuldades neste andar. O nível de poder de Enchia era igual a um Rank D e um único golpe de um monstro neste andar iria matá-la, pois ela não tinha um parasita em seu corpo. Souta está certo. Não acho que poderíamos concluir o próximo andar e o resto dos andares restantes se estivermos tendo dificuldades no 85º andar. A menos que nossa habilidade tenha melhorado ou ficarmos mais fortes e se não, então não podemos limpar os andares restantes com nossa força atual. Alice disse em voz baixa. Ela pegou uma garrafa de água de Isabela e bebeu de uma vez. Nossa melhora é grande. Comparado com o momento em que acabamos de entrar neste labirinto, nossa força agora é maior do que antes, mas precisamos parar agora. Nós finalmente atingimos uma parede. Se continuarmos avançando, então apenas morreremos. Souta disse enquanto olhava para o teto. Yuko foi para o lado dele e colocou a cabeça em seu colo. Ele sorriu e afagou sua cabeça. Então, vamos voltar à superfície? Torques perguntou. Não, vamos ficar aqui e treinar até termos força suficiente para passar para o próximo andar. Vamos melhorar tudo, começando do estilo de batalha à coordenação. Souta disse a eles com uma expressão séria. Ele planejou deixá-los usar a consciência interior de Saia. Ele não precisava se preocupar com seu segredo vazando para os outros. Ele confia neles e também se eles de alguma forma o traírem. Ele tinha a rainha parasita que podia controlar todos os parasitas e todos eles tinham parasitas em seus corpos. Souta já conhecia seus limites. Se ele revelar seus trunfos, eles provavelmente conseguirão concluir mais 2 ou 3 andares e é isso. Isso não mudaria nada. Eles ainda precisavam aumentar sua força para concluir os andares restantes. Isabela, Torques e Franklin precisavam aprender algumas habilidades poderosas, não algumas habilidades de baixo nível que aprenderam em seu mundo natal. Na verdade, ele não precisava se preocupar com Isabela. Ela tinha o legado de um deus e ele tinha certeza de que ela tinha em mente seu próprio conjunto de habilidades que ainda não havia aprendido. Além disso, sua velocidade de crescimento era extremamente rápida. Ela era apenas uma pessoa normal alguns meses atrás e agora, ela já podia rivalizar com a especialista de Rank B, que era igual ao cavaleiro de classe mestre no planeta Aiden. Bem, como esperado da grande mestre de poções no jogo. Em seu grupo, ela era a única em quem Souta confiava que poderia atingir a divindade. Quanto ao resto, ele não tinha certeza sobre seu potencial. Souta suspirou e olhou para seu sistema. Nas últimas semanas, sua ex aumentou sem parar por causa de suas sombras matando os monstros nos andares superiores. Além disso, o número de ranks B que ele matou do 80º ao 85º andar foi de mais de 100. Mesmo dezenas de ranks a forneceram uma grande quantidade de experiência para preencher sua barra de experiência. Ele estava perto de subir de nível mais uma vez. Ele sentia falta desse tipo de experiência de grindagem. Infelizmente, ele não conseguiu nenhum ponto nas últimas semanas, além dos pontos que ganhou da Legião. Sim, no passado ele não podia grindar assim porque estava ocupado reunindo pontos ao completar essas missões. As missões da Floresta Profunda, Cidade Gripping, Ducado Fresh, Vila Ibi, Cidade Sem Lei Azul e o Grande Império Astley. A experiência que ele obteve com todas essas missões foi muito pequena. Os especialistas rank que ele matou nessas missões podiam ser contados em uma mão. Missões não são realmente adequadas para farmar ex. Era adequado apenas para farmar pontos de habilidade e pontos de atributos livre. A caça ainda era a melhor maneira de adquirir uma grande quantidade de experiência. Bem, seu nível atual era 43. Ele calculou isso no final deste labirinto. Ele provavelmente iria subir de nível perto de 45 e ele tinha 3 cartas de subida nível em seu estoque. 1. Eu me pergunto se eu posso entrar no arquipélago de Marte.
A maioria dos perdidos frutos de mana e espírito podem ser encontrados naquele continente. Esta foi uma das melhores maneiras de aumentar ainda mais seu nível e atributos.